Boa noite, sejam bem-vindos a mais um capítulo do BBD Lives. Hoje a gente vai ter a honra de receber um amigo meu, além de um cliente, um amigo meu, foi meu professor, foi professor de muita gente, o professor Jorge Zabud. Ele é sócio do escritório Nery Advogados, professor da graduação de Processo Civil da PUC São Paulo e professor do programa de mestrado em Direito Constitucional do Instituto Brasiliense de Direito Público. Tenho a honra de trabalhar com o Jorge, um sujeito fantástico, muito bacana. E, além disso, o Jorge ele tem um perfil para comunicação muito bacana. Ele tem um perfil mais conservador, ele tem um perfil mais intimista. Então, eu acho interessante a gente dialogar e aplicar, introduzir para vocês as ferramentas do marketing jurídico em diferentes perfis. E, acima de tudo, trazer uma visão de um cliente, de uma pessoa que está do outro lado da mesa, uma visão absolutamente imparcial, passando algumas percepções da importância da construção de uma imagem do marketing jurídico. O Jorge já pediu aqui para participar, vou aceitar. Boa noite, Jorge. Fala, Bruno. Boa noite, tudo bem? Tudo bem com você? Tudo jóia. Estava aqui falando, obrigado pelo aceite, que honra tê-lo com a gente aqui. Eu estava começando a live falando que você tiver o privilégio de ser seu aluno no curso de graduação em Direito da PUC. Acabei seguindo outros horizontes do marketing jurídico, mas a minha admiração por você como professor, como ser humano, um sujeito muito bacana, que eu tenho certeza aí que vai, além dos ensinamentos em direito processual civil, direito processual constitucional, tenho certeza que você vai, com a sua generosidade, compartilhar muita informação, muito conteúdo sobre essa evolução no marketing. Eu acompanhei isso bem de perto, Jorge. Então, mais uma vez, obrigado pelo aceite da nossa live. Que é isso, é um prazer. Pô, você foi meu aluno, né, Bruno? Hoje você é o meu parceiro, né? Cuida das minhas redes sociais e, particularmente, é uma live que eu sou o menos conhecedor do tema. Normalmente eu participo das Imagina. lives de temas que eu domino. Essa aqui espero contribuir. Vamos ver como que eu Mas posso ajudar você a explicar para o teu público aí essa questão de marketing. Mas essas são as melhores lives. Faz umas 3 semanas que eu participei de uma live com o professor Paulo Lucon sobre direito, tecnologia e a inteligência artificial com capacidade decisória dos tribunais superiores. E eu vou te falar que eu tive que estudar, tive que suar para acompanhar o professor Paulo. Inclusive, um abraço para o professor Paulo. É um Grande sujeito, além Paulo. de não ser cliente, é um sujeito incrível. Mas eu tenho certeza que pela sua experiência, pela sua introdução no marketing, pelo seu conhecimento, pela sua inteligência, você vai tirar de letra como todas as nossas conversas. Além das apresentações aqui do Jorge, acho que vale a pena citar que o Jorge teve a doutrina dele citada num dos julgamentos mais importantes da história do país, que foi o julgamento do STF do habeas corpus do ex-presidente Sim, Lula. E, inclusive, a ministra Rosa Weber, se eu não me engano, né, Jorge? Que exato. foi o voto decisivo, citou a obra do Jorge, que é uma obra referência academicamente em vários tribunais, de várias instâncias, que é o direito constitucional, direito processual constitucional. Salvo engano, está na terceira edição. Estamos na quarta edição, peço Guarda. desculpas. Foi citado, acho que pela ministra, a segunda ou a terceira edição, e pela editora, publicado pela editora RT, Revista dos Tribunais, e é um sucesso de vendas. Absolutamente. O Jorge sempre fala, Bruno, vamos fazer uma divulgação aqui, já entrando um pouquinho no viés da nossa conversa, vamos fazer uma divulgação aqui da nossa obra. E a gente na pré-venda o livro já se esgota. Então, para parceiros, para clientes, para alunos, é uma obra indispensável para quem se interessa pela matéria, direito processual constitucional, e parabenizo também a RT pelo acompanhamento, né, Jorge, na publicação dessa obra, que está sempre atualizada, sempre dinâmica. Você quer falar um pouquinho, Jorge, dessa quarta edição? Acho válido, teve tanta mudança, tanto conteúdo bacana novo. Não, a RT é minha editora parceira desde 2011, quando eu publiquei meu primeiro livro, e esse de processo constitucional está na quarta edição, o de introdução ao direito está indo para a sexta edição já.
o de fake news está indo para a terceira edição, o de direito constitucional está indo para a terceira. Então, felizmente, é um projeto que funcionou, assim, é um conjunto de livros. E o processo constitucional, todo autor brinca que o livro é o filho dele, né? E a gente não deve ter filhos favoritos, mas o processo constitucional acaba sendo aquele livro que eu me dedico mais, que eu gosto mais, porque é o livro que condensa boa parte de todos os estudos que eu tenho na minha carreira. Então, você pegar o capítulo terceiro dele, foi a primeira coisa que eu trabalhei, assim, quando eu estava com meus 26 anos, é o tema que eu me dedicava. Se pegar a 10ª parte, é a parte que eu mais recentemente comecei a examinar e a discutir. Então, é um livro que consolida, assim, boa parte do meu pensamento desenvolvido ao longo da carreira. Então, e é um livro, hoje, quando ele começou, a cada ano é um tema que se debate mais, né, Bruno? O Supremo está em pauta, processo constitucional. Mesmo na pandemia, boa parte dos grandes debates jurídicos, todos versaram sobre o processo constitucional. Então, quando eu fiz graduação, não era um tema tão relevante na prática como ele é hoje. E é o livro que eu pretendo que me acompanhe durante toda a carreira, aí, se tudo correr bem e se o público continuar aceitando o livro. Eu vou interromper o Jorge, porque se ele começar a falar de processo constitucional, a gente vai desvirtuar a live aqui pelo conhecimento que esse cara tem na Vou área. puxar para o que eu Então, faço, né? então, leitura obrigatória. Algo que eu queria também destacar aqui, que a gente tem, do ponto de vista de marketing, quando a gente analisa comportamento de consumo, principalmente em serviço jurídico, tem essa percepção negativa que um jovem advogado não tem tanta credibilidade, não tem tanto respaldo como advogados mais experientes, digamos, usar um eufemismo aqui para não falar velhos. Mas o Jorge, ele conseguiu uma penetração, uma relevância, uma autoridade no cenário jurídico. Isso não é desmérito nenhum. Muito pelo contrário, aos 36 anos. Aos 33 anos, o Jorge já é professor da Faculdade de Graduação de Direito da PUC, em processo civil, já é professor do Programa de Mestrado de Direito Constitucional do Instituto Brasileiro de Direito Público, já tem uma série de doutrinas publicadas. E olha que curioso, a gente analisa um comportamento de publicidade hoje, jurídica, de inbound marketing jurídico, totalmente, eu digo, avesso à postura do Jorge, que é o tema da nossa live, marketing jurídico, importância, restrições e individualidade. Eu quero começar falando sobre a individualidade. O Jorge, desde o começo que eu conversei com ele sempre teve um perfil extremamente sóbrio. Vem de um escritório extremamente, uma das maiores bancas do Brasil, que é o escritório Neri Advogados, inclusive um abraço para o professor Nelson Neri, para a Ana Neri, que eu tenho grande estima, já palestrei lá no IASP, um prazer sempre, obrigado Aninha pelo convite, e o Jorge sempre teve um perfil mais sóbrio, e inclusive Jorge, eu queria que você falasse um pouco disso, dos seus receios, principalmente em marketing digital, redes sociais, que a gente conversava nisso no começo, e aos poucos a gente foi quebrando isso, você foi tendo uma postura um pouco mais disruptiva. Mas a exposição do Jorge sempre foi norteada pelos princípios profissionais dele, que eram ligados a um escritório extremamente tradicional, respeitado na comunidade jurídica, a academia, a gente está falando de direito na PUC, que eu tenho uma paixão enorme, me formei nessa, sou advogado, sou formado nessa faculdade. Então, Jorge, fala um pouquinho como foi sua experiência inicial, principalmente em redes sociais, quando nossas primeiras conversas sobre o marketing digital, e você que tem esse perfil extremamente concentrado, focado, um pouco mais sóbrio, inclusive pela idade, a gente pode falar que é uma idade relativamente jovem, se a gente analisar aí o contexto jurídico e a positivação que você conseguiu ao lado de grandes juristas. Então, Bruno, você acompanhou bem desde o início, né, essa parte de divulgação, e você sabe que eu sigo aquele perfil, que é um perfil de vários outros profissionais da área, que ele tem a vertente acadêmica e a vertente profissional. A advocacia, no meu caso, e a academia, que muitas vezes vão se cruzar. São duas áreas que, pelo menos no direito, o reconhecimento, a construção do nome demandam bastante tempo. Na academia, para você conquistar a titulação necessária, poder prestar os concursos necessários para se tornar professor, e na advocacia, até consolidar o nome no mercado, com seriedade e credibilidade perante a iniciativa privada e perante os tribunais. Então, eu com 36 anos, eu sou uma pessoa com o nome em construção. E a minha preocupação sempre com você foi
ter, às vezes, menos exposição, mas garantir uma exposição de seriedade, de qualidade, né, de rigor acadêmico, daquilo que eu peço para os meus alunos terem, que é se dedicar à obra, se dedicar aos estudos, o mesmo na advocacia. E então, sempre o meu cuidado foi de, numa exposição de redes sociais, eu não sou um usuário frequente de redes sociais, eu, Jorge, não está no meu dia a dia, eu uso assim bem pouco perto de quem gosta muito, faço pouquíssimas postagens que não as guiadas pela BBDE. Então, o grande medo foi mercantilizar o nome, porque se você já tem um nome consolidado, como grandes juristas, né, você já tem um nome blindado e um nome forte. E a minha preocupação foi, eu estou em construção, né? Então, como aparecer, para que público, com que cuidado, esse tipo de coisa, você lembra bem que era o que mais me preocupava lá atrás, né? E E essa, continua preocupando. e essa palavra, desculpa, essa palavra que você coloca é muito assertiva, eu quero falar sobre ela, mercantilização. Desde o começo, a gente tinha uma linha muito... Eu por vir uma academia de direito muito respeitada, eu estudei isso na faculdade, a questão do Código de Ética e Disciplina da OAB, a Resolução 02/2015, onde a partir do seu capítulo 8º, e mais especificamente do caput do artigo 39, ela regulamenta sobre as restrições da publicidade jurídica. É importante reforçar aqui que a publicidade jurídica ela não é proibida, pessoal. A publicidade jurídica ela é regulamentada. E que bom que ela é regulamentada. Porque é diferente uma empresa anunciar um eletrodoméstico, um produto perecível, do que anunciar um serviço que tem altíssima responsabilidade social, são os serviços jurídicos, que são serviços de altíssimo valor intelectual agregado. Então, o código, e aqui vai a minha crítica positiva para o código, ele vai muito de encontro ao que eu acredito. A publicidade deve ser, sim, jurídica regulamentada, pois ela tem um caráter social inerente à profissão. E o artigo 39, Jorge, ele é muito esclarecedor nesse sentido, antes de qualquer iniciativa. Ele nos ensina que a publicidade jurídica deve ser única e exclusivamente informativa e educativa. E assim, o que o código quer coibir? Justamente isso que você pontuou, o caráter mercantil da profissão. Usar call to action, usar termos que gerem na audiência medo, receio, falar de preço, prometer fórmulas exatas de resultado, porque nós sabemos, o advogado sério sabe que isso é uma construção, assim como o marketing, é um planejamento jurídico, um planejamento através de entendimentos, jurisprudências, de uma construção que você faz com o seu cliente. Então, acho que esse é o ponto de partida. Entendermos que essas restrições existem, mas existem de uma forma positiva, para regulamentar a nossa profissão, que ela exige um caráter tradicional, tem uma reputação a ser contemplada, seguida. E aqui vai minha crítica também ao código. É um código extremamente obsoleto, extremamente desatualizado com o comportamento de consumo da informação, onde ele não aborda de maneira clara as redes sociais, onde existem um desentendimento nas seccionais sobre as estratégias de impulsionamento, que eu lembro, inclusive, Jorge, que a gente teve uma discussão já super profunda sobre o tema. Bruno, eu devo ou não devo impulsionar os meus livros, os meus vídeos, os meus artigos, a minha página na academia.edu, que é algo que você é muito assíduo, produz muito conteúdo nesse sentido, que é uma página acadêmica, que não tem alta visibilidade, a gente usa as redes sociais para atrair o público. Então, o código, vai minha crítica aqui, que ele precisa sim de uma pacificação de entendimento nesse sentido, mas ao mesmo tempo, que bom, e aí aqui que vem o desafio, como a gente ser informativo em redes sociais que são tão imediatistas, né, Jorge, como o Instagram, como o próprio Twitter, a gente consegue trabalhar de uma maneira informativa, com vídeos, com imagens, mas sempre mantendo a individualidade de cada profissional. No seu caso, respeitando essa figura acadêmica, respeitando essa banca que você trabalha, de alto renome no cenário atual jurídico. E eu queria entender de você um pouquinho também esse trabalho que a gente executa para você. Aqui você pode falar com amigos e negócios à parte. Me fala um pouquinho o quanto ele foi importante para você, principalmente em parecer. Eu sei que você é um parecerista super destacado já, mas as redes sociais tiveram algum impacto para te ajudar a capilarização de parecer? Não, tiveram. Eu só queria até voltar um ponto, Bruno,
Eu Fique à acho que vontade. o que você mencionou sobre o estatuto da ordem, que eu não conheço a fundo como você, mas eu acho que ele sofre do mesmo mal que várias outras regulamentações legais ou até de outra índole sofrem, que elas estão obsoletas em relação à sociedade das plataformas que a gente vive hoje. O drama da fake news, por exemplo, né, é uma temática, por quê? Porque a gente não tem uma regulamentação e os alemães foram pioneiros, né, em pensar regulamentações, como, por exemplo, o marketing digital, para as estruturas que não acontecem como ocorria antigamente, mas para estruturas montadas a partir dessa sociedade das plataformas, que cada um está imerso. E você tem plataformas, o TikTok é uma plataforma, mas o LinkedIn também é uma plataforma. Então, são heterogêneos mesmo nesse aspecto. E seguindo esse ponto, eu acho que as redes sociais, porque muitas vezes eu tenho, às vezes eu dou aula para um aluno por 5 anos, mas como a academia, isso não é só a faculdade, todas que eu conheço, as grandes faculdades padecem disso, elas são muito alheias à vida prática. Né? O aluno no estágio que vai descobrir um pouco mais da realidade de mercado, da realidade do dia a dia, e as faculdades elas não incorporam ainda, e há algumas coisas até um pouco, vamos dizer assim, alguns preconceitos. Eu mesmo penso, daqui a alguns anos, montar algumas matérias optativas sobre mercado, né, para ajudar o aluno a entender que é, quais são as principais características de um advogado corporativo, de um advogado de iniciativa privada, profissional liberal puro, em sentido puro, para o aluno descobrir as diversas áreas que ele pode atuar. Por que eu tergiversei para chegar aqui? Para te dizer, Bruno, que as mídias sociais, né, a publicidade que vocês fizeram, querendo ou não, até mais do que nos livros, mas nos artigos, capilarizaram para muita gente. Às vezes pegou o artigo meu e me consultou dizendo: eu não sabia que você escrevia sobre isso, porque aquele tema não está associado, para quem não é da área, a processo constitucional, por exemplo, que é meu livro com mais vendagem, com mais circulação. Então, querendo ou não, como eu já vi julgadores, membros do Ministério Público, falam assim: olha, eu usei o teu artigo para fazer uma ação Olha que civil. incrível. Isso é demais. Então, da mesma forma como subsidia para isso, pessoas que precisam daquele conhecimento que elas acessaram, não porque elas conhecem o Academia Edu, porque pouca gente conhece essa plataforma que é muito interessante, que é o Academia.edu, que eu brinco que é uma rede social de nerd, e aqui sem nenhum demérito, eu me colocando, né, nesse conceito, que permite todo mundo pendurar o teu artigo ali. Até artigos ainda não publicados, né, mas eu só coloco os publicados para a pessoa poder referenciar. Então, a utilização das plataformas sociais, né, feita com parcimônia, que eu gosto de dizer assim, né, que está divulgando, é o objetivo. O artigo sobre o tema tal acabou de ser publicado. E recentemente eu publiquei e a gente divulgou pareceres que eu dei, claro, seguindo os Uhum, protocolos, uhum. era Sem tudo processo exposição das público, partes. claro, mesmo assim eu tirei. Mas para demonstrar assim, a nossa área de atuação, porque eu acho que não só o meu caso, mas praticamente todo profissional, ele não necessariamente apenas atua sobre os temas que ele tem livro. Muitas vezes a gente atua muito sobre alguns temas, mas a gente não chegou a fazer um livro por uma Uhum, questão, uhum. há um limite de tempo. Então, as mídias sociais, elas contribuem muito para conseguir disseminar o conhecimento. Então, o RT tem o RT online, que é muito bom, mas não é todo mundo que Excelente. sabe o que está lá, ou como vai pesquisar ali. Então, hoje, assim, se a pessoa abrir o meu perfil do Instagram, ela vai conseguir localizar quase tudo que seja relevante que eu tenha feito academicamente, os artigos, os pareceres, as palestras. Acaba virando uma fonte de informação, Jorge. E Exato. isso é crucial pontuar. E você citou um ponto extremamente interessante. Você é professor. Só quero antes agradecer as pessoas que estão entrando. A Bruna Braga falou: Jorge, é show? Sim, ela é show, Bruna Braga. Que bom que ele está Minha aqui amiga, minha amiga. conosco. Convido também as pessoas a fazerem quaisquer perguntas de marketing jurídico, quaisquer dúvidas aqui. O espaço é esse, é um bate-papo com o Jorge, mas é importante que você esclareça algumas dúvidas sobre qual é o meu posicionamento, qual a rede social é mais aderente no meu caso. E aqui, Jorge, na sua fala, eu tenho algumas observações, algumas 7 observações. A primeira delas você aborda que realmente as faculdades de direito, elas criam operadores do direito, para ter uma visão talvez não técnica do direito, mas não prática e não holística do ponto de vista de negócio.
E isso é uma crítica severa, realmente. Porque hoje em dia o advogado, ele não pode mais apenas ser um operador, um bom operador de direito. Isso é um pré-requisito. O advogado precisa ter uma noção de finanças para não esgotar o patrimônio dele e não conseguir fazer um investimento no próximo ano para novas contratações. O advogado tem que ser gestor. O advogado tem que ser RH. O advogado tem que ser comunicador. E eu acho bárbara essa sua iniciativa, e eu já me estou aqui de prontidão, que é o meu sonho, uma grade curricular na faculdade, no 5º ano, porque o primeiro ano os alunos só querem saber aí de jogos jurídicos, estão ainda empolgados aí com todos os prazeres que a faculdade oferece, mas o 5º ano uma grade extracurricular justamente com essa visão mais holística de negócio. Porque o advogado, muito mais do que advogado hoje, ele tem que ser um aliado estratégico do negócio do cliente. Ele tem que ajudar o cliente a ter um planejamento financeiro. Puta, cliente, você vai ter possivelmente uma ação, uma execução daqui a X anos, que a gente vai conseguir impetrar recurso, vai conseguir postergar um pouco. Então, se planeje sabendo financeiramente que você vai ter essa execução para não impactar de forma agressiva seu fluxo de caixa. Esse é o papel do advogado moderno, né, Jorge? E eu acho bárbara essa iniciativa, por favor. Não, eu até, desculpa interromper, Bruno, Imagina. Isso aqui é um porque assim, bate-papo. não, porque eu acho que a faculdade, ela tem uma responsabilidade com o aluno dela. Então ela tem uma responsabilidade de formar ele humanisticamente, com valores de direitos fundamentais, etc. Isso as boas faculdades fazem, infelizmente boa parte das faculdades não fazem isso. Só que, além disso, há uma responsabilidade com o aluno. Eu faço esse teste várias vezes. Quantos alunos... Você, Bruno, eu sei que você palestra em faculdade, você pode fazer esse teste. Pega aluno do 4º e do 5º ano, pergunte para ele assim, olha, um advogado da área tal, aqui na cidade que você vai se formar, qual que é a média salarial? Ou o teu mercado está saturado, não está saturado? Noções mínimas de mercado, eu acho que é até uma crueldade arremessar o aluno para isso, sem ele ter essa mínima noção. Porque o aluno ele pode ficar completamente descolado da realidade se ele não for o aluno que, por iniciativa própria, foi atrás no estágio, foi pesquisar mercado, foi compreender, né? Então, só quis pontuar bem isso, porque eu acho que é uma responsabilidade da instituição, né? Pensando no pós-instituição para o aluno também. E eu acho que esse trabalho de marketing jurídico, que é a construção de uma marca, Jorge, ele não começa quando o advogado sai da faculdade, tem a OAB, está inscrito na OAB e começa a advogar, não. Esse trabalho, ele começa com o aluno dentro da faculdade, na sala de aula, participando de iniciativas acadêmicas que a faculdade oferece, produzindo conteúdos, artigos, principalmente eu vejo o LinkedIn. Esse aluno ter um LinkedIn, fomentar um LinkedIn atualizado. O LinkedIn, não sei se todo mundo sabe, eu palestrei no último ano na Serec, eu traindo aqui a nossa gloriosa pontifícia, na semana de recepção dos calouros na São Francisco. Fui convidado pelo Paulo Lucon e eu fiz uma pergunta, estava cheio o auditório, eu perguntei quantas pessoas conhecem o LinkedIn? Metade levantou a mão. E quantas pessoas acreditam que usam o LinkedIn com toda a sua potencialidade? Jorge, eu não consigo contar, mas daquelas 300 pessoas, se 20 levantaram a mão, foi muito. Foi absolutamente muito. Hoje, os escritórios modernos, as grandes bancas, empresas, se você quer ser um advogado, ser um estagiário de departamento jurídico de empresa, os departamentos de gestão de pessoa, eles averiguam as redes sociais. E caso esse candidato tenha um LinkedIn, onde nesse LinkedIn ele tenha atualizado suas experiências acadêmicas, cursos que a faculdade oferece, nós sabemos que a faculdade oferece cursos, semanas jurídicas, iniciações científicas e outras iniciativas, com certeza esse candidato vai ter uma vantagem competitiva em relação aos demais. Então, o trabalho de construção de uma marca, ele começa dentro da sala de aula. Ele começa... os círculos de influência começam aí. Com certeza, Jorge, eu acho que você faz... Tem um cliente meu que é seu amigo, é seu amigo, o Caco, do Almeida Santos. Vocês são da mesma turma, salvo engano. E a construção começou na academia. Então, muitas vezes, o colega que está do nosso lado, o professor que está lecionando a aula, a gente tem uma postura não tão pontual,
não querendo entregar nosso melhor, muitas vezes, por algum outro motivo, só que aquela pessoa pode ser a sua fonte primária de contato para um emprego, para uma oportunidade, para uma sociedade que pode ter muito êxito no futuro. E com certeza, se você tiver uma postura... Existem algumas coisas que não precisa de conhecimento, né, Jorge? Eu acho que pontualidade, educação, querer sempre entregar um pouco mais. Eu tenho certeza que você conta no dedo de uma das mãos, numa turma, quantos alunos se diferenciam em entregar além do que é proposto, direito comparado, jurisprudência. Isso faz uma diferença tremenda. Então, LinkedIn é uma rede social B2B poderosíssima, não apenas para o Jorge, que é advogado de um grande escritório, para conversão de parecer, para busca de novos clientes de uma maneira em conformidade com o código de ética, mas para você começar a sua imagem. Então, use e abuse do que a faculdade oferece e atualize seu LinkedIn, que ele pode ser um baita diferencial estratégico numa candidatura de determinar vaga, seja no escritório ou seja numa empresa. Jorge, seus alunos da graduação, você acredita que eles usam o LinkedIn com essa consciência, que eles abusam, que eles são imersos em todas as oportunidades que a faculdade oferece? Bom, você foi lá, né, e falou para eles fazerem. Então, hoje eu acho que tem vários alunos meus, porque eles me pedem contato no LinkedIn, né, então eu identifico. E, não, e eles têm esse cuidado. Eu acho que eles não descobriram ainda, assim, a potencialidade de como se utiliza essa ferramenta. Eu acho que na graduação, por esse descolamento, e isso eu tento sempre fazer extra aulas, eu trago um grande diretor jurídico de um grande cliente para explicar para o aluno como é que é feito o processo seletivo de contratação. E Isso é aí, bárbaro. muitas vezes, isso que você acabou de contar é demonstrado. Então, as qualidades. Então, tem muito. Uma vez, um aluno, conversando com ele, e eu percebi que ele tinha um inglês maravilhoso, assim, que ele já tinha feito. E eu falei, mas você coloca isso no teu currículo? E ele não punha, porque ele imaginava que não seria algo tão relevante. Quando você tem o inglês com a nota que ele tinha, né, de TOEFL, e a fluência, não só para ele poder fazer o estágio fora do Brasil, mas quantas empresas que não precisam de alguém muito bom para escrever rapidamente em inglês, interagir em e-mail em inglês, conseguir fazer uma conferência telefônica. Então, a faculdade, muitas vezes, o aluno ele olha muito a possibilidade do concurso. E aí, realmente, para o concurso público, não é o inglês que vai te fazer um diferencial. É Sim. bastante estudo, dedicação, paciência, etc. Né? Conhecer o edital. Só que há uma multiplicidade de outras coisas. Eu levo ex-aluno meu que montou o próprio escritório, que é uma das coisas mais difíceis que tem. Montar um escritório do nada, estruturar uma marca. O Caca é uma dessas pessoas. Né, conseguiu montar um escritório de sucesso, né, a Referência em partir direito do zero. securitário. E referência em direito securitário hoje no Brasil. Então, eu busco levar outros profissionais, por exemplo, para explicar áreas que não existem na instituição, na faculdade, mas que crescem vertiginosamente. Então, faz 4 anos que eu levo um grande diretor jurídico para explicar compliance. Porque você não tem na faculdade. Não. Você não tem nem a noção de autorregulação, né? E aí, só que é uma área que se expandiu muito nos últimos anos para advogados trabalharem, né? Montando governanças, montando plataformas de observação, etc. Então, isso que eu falei que faltava um pouco, assim, a PUC tem umas iniciativas legais, que é a feira que os grandes escritórios vão lá, recrutar alunos para estágio, Que vai apresentar ser o próprio agora, né? escritório. Vai ser agora em setembro. Exatamente. Então, só que há algo mais enraizado um pouco ali para o aluno saber as diversas possibilidades. Vou te dar um exemplo, assim, Bruno, como que para o aluno compreender. Muitas vezes o aluno ele não tem a noção de como, desde o primeiro ano, por mais simplório que vai ser o currículo dele, ele já está estruturando, vamos dizer assim, um nome dele. Então, eu tenho alunos que, por exemplo, falharam, não foram tão zelosos, por exemplo, no estágio, porque eram muito novos, começaram muito cedo a estagiar, não levaram a sério. E depois, em outros estágios, eles foram prejudicados. Por quê? Porque os advogados se conhecem. E aí Sim. você acaba construindo uma má referência, não porque necessariamente você vai ser um mau profissional, mas porque você não entendeu a seriedade daquilo que você ocupava. Você entendeu como um ponto de passagem e não percebe que
não só o mercado, naturalmente, ele é uma rede de conexão, mas as sociedades plataformas, rapidamente alguém vê, olha, virou estagiário no escritório tal. Ah, pô, esse foi meu aluno. Quando eu tenho um bom aluno, faço uma boa referência. Quantas vezes que eu não indico alguém, porque a pessoa fala, olha, você é dos talentos ali dos teus alunos, quem você acha que poderia, o ex-aluno, e é uma coisa muito boa de fazer, mas muitas vezes a pessoa ela não conseguiu, eu peço um currículo, ó, me dá o teu currículo que eu vou encaminhar para... E aí eu percebo isso que você um pouco falou, assim, sabe? A montagem, a apresentação, né? Às vezes o currículo para trabalhar é o mesmo currículo Lattes, que na verdade é um currículo acadêmico. Não, aí você vai me corrigir, mas não me parece que é esse o currículo que deva ser usado para, né, trabalhar numa corporação ou alguma coisa do gênero. Não, mas ele conta. É um adicional, é um fator aditivo. O LinkedIn tem mais força do ponto de vista organizacional, mas com certeza, se o aluno tem uma entrada no currículo Lattes, onde ele promova uma produção de conteúdos científicos na faculdade, se respaldado com um professor, com certeza isso deve ser publicizado no LinkedIn, porque é uma iniciativa. É uma iniciativa que mostra que esse aluno tem interesses acadêmicos, que esse aluno pode entregar um diferencial no entendimento, numa visão, trazer uma visão mais moderna de estudo. Então, ele não é tão difundido o currículo Lattes, mas com certeza, somado ao LinkedIn, que tem uma grande visibilidade organizacional, ele conta sim e muito. Jorge, inclusive o Jorge ele já indicou um aluno dele para trabalhar na minha agência, na parte de planejamento jurídico, que foi incrível. Obviamente, ele seguiu outros rumos. O Felipe, manda abraço, vai fazer medicina. Inclusive o Felipe, ele sempre foi diferenciado. Vai fazer medicina, vai ser um excelente médico, mas o período que ele trabalhou conosco, a indicação do Jorge foi excelente, foi absolutamente excelente. Quero mudar um pouquinho a abordagem agora, Jorge. A gente está falando do tecnicismo das faculdades de Direito, o quão tóxico isso pode ser para um aluno que esteja se formando, que vai enfrentar o mercado, mas, ao mesmo tempo, é importante que a gente pontue a questão falando da questão da digitalização especificamente, o quanto mudou o perfil do tomador de decisão nas empresas. Não sei se você, com certeza você percebe, mas os diretores, gerentes jurídicos, pessoas que têm poder de mando, de contratação nas empresas estão cada vez mais jovens. Eu sou de uma faculdade, de uma escola tradicional do direito, trabalhei muito tempo no escritório Arruda Alvim, que é parceira do escritório Nery Advogados. Academia, não só academia do ponto de vista da PUC, mas também uma banca super tradicional. Mas é importante reforçar que mudou um pouco esse perfil do tomador de decisão. É um profissional cada vez mais jovem, um cara cada vez mais disruptivo, um cara que busca uma informação cada vez mais ágil em plataformas que ele já tem uma naturalidade de buscar, como o LinkedIn, como o Instagram, como o YouTube, e que ele busca, assim, nesse comportamento de consumo, nessa pesquisa, autoridades e pessoas que dialoguem, que estabeleçam um rapport, a mesma linguagem que ele. Qual a sua percepção como advogado, Jorge, inclusive trabalhando numa banca tradicional, mas que tem esse perfil mais moderno, mais arrojado, obviamente respeitando o seu perfil mais sóbrio no comportamento digital, desse novo tomador de decisão? Você percebe essa mudança? Olha, Bruno, eu percebo principalmente quanto maior for a empresa, no sentido um grande banco, uma grande corporação que tem toda uma governança nesse sentido, eu percebo mais agilidade, menos formalismo. Eu até brinco até na vestimenta. Assim, eu lembro quando eu comecei a advogar, né, bem júnior ali, dificilmente algum diretor jurídico ele vinha sem gravata. São umas coisas meio simples. Hoje, eu praticamente sem nenhum eu vejo usando a gravata. Pode ser um detalhe, pode ser que seja algo da minha memória, assim. Mas eu vejo, assim, eles mais novos, isso realmente é um fato. Hoje eu vejo diretor jurídico com 40 e poucos anos. Que se pensar em empresas tradicionais, uma grande concessionária, isso não existiria, né? Você pegaria aqui uma grande mobilidade. Eu conheço um diretor que em 6, 7 anos ele passou por 3 grandes instituições distintas. Então eu vejo uma maior mobilidade, diferentemente das corporações antigas que ele entrava como advogado júnior e ia fazer a carreira até virar diretor. Hoje, pelo menos, eu vejo essa mobilidade maior, que se explica por muita coisa, né, Bruno? Mais fusões.
mais compras, mais incorporações entre empresas. E aí se atualiza, se muda a governança imediatamente. Então, é, eu, eu, nessa parte de perder um pouco dessa, vamos aqui brincar assim, desse mofo que o direito carrega muitas vezes, né? Daquele latim exagerado. Eu admiro muito, eu tenho amigo latinista, quem sabe latim de verdade, É lindíssimo, né? mas hoje não tem aplicabilidade Agora, prática, né? agora aquelas peças, sabe, tudo isso acho que o direito ele vai podando esses excessos, esses rococós que o direito tem. E na prática profissional, também vejo isso. Antigamente, isso mesmo quando eu comecei a advogar, você tinha todo um formalismo para mandar uma proposta. Hoje quantas propostas que você não termina no WhatsApp? E depois você vai redigir o contrato. Mas a interação, a resolução, por e-mail, bem rapidinho. Então, o direito, a gente até, eu mencionei a palavra na sociedade das plataformas, ela muda a esfera pública e muda a esfera social de como as pessoas se comunicam. Não tem como o direito ficar fora disso nesse aspecto. Então, aquele modelo muito tradicional do grande jurista que, olha, só recebo na quinta-feira das 16h30 até 16h45 um cliente, ele vai ficar obsoleto porque tem muita gente boa. Tem muita gente boa para ser contratada. Isso que você pontuou é perfeito. A questão da obsolência, né? É muito curioso quando os clientes vêm conversar comigo, eles falam, não, mas a melhor publicidade para mim, advogado, é o boca a boca. E eu falo, sim, é o boca a boca. Só que o boca a boca hoje, ele mudou. O boca a boca hoje é o share do Facebook, é indicação no LinkedIn, é um compartilhamento de uma matéria que você vê interessante no Instagram. Então, sim, continua sendo boca a boca, mas o comportamento de consumo, o comportamento de chancela é digital. É digital. E isso se intensifica muito no momento que a gente atravessa após uma pandemia. A digitalização era fato. A questão não é que as coisas mudam, as coisas sempre mudaram. O que impressiona é a velocidade da mudança. Somado a um momento de pandemia, onde inclusive alguns pilares foram questionados, como por exemplo a questão do home office. Antigamente, um escritório, para ser respeitado, era um escritório que precisava ter um espaço físico. Será que hoje em dia isso é tão necessário para esse novo tomador de decisão? Empresas Por favor. Não, desculpa, que você falou isso, que é uma coisa que há muito tempo eu falo, assim, numa visão um pouco mais tradicional, o advogado, seja sócio ou advogado, ele não trabalha para o escritório só quando ele está no escritório. Porque quando você vai palestrar num grande evento, né, você está trabalhando junto à marca do escritório ou o escritório na sua vida acadêmica, quando você escreve um livro. Isso que a gente está fazendo, essa troca que a gente está fazendo. Então, isso eu acho que são algumas relações que vão ganhando mais dinâmica, vão se tornando menos formais, não menos desrespeitosas, não menos. Mas aquela ideia de liturgia cai um pouco. Cai um pouco a ideia de liturgia. Porque hoje, assim, a interação com os clientes que eu conheço, poucos clientes são litúrgicos. Né, de formalizar, eles querem uma espontaneidade, agora eles vão cobrar a qualidade. Né? Mas só que eles não vão cobrar a pompa mais, eles querem a qualidade. A solução jurídica que funciona, que seja sustentável, porque isso é a sustentabilidade do trabalho. Ninguém está falando aqui para deixar de lado o tecnicismo, muito pelo contrário. Só que isso hoje é pré-requisito. E hoje o advogado precisa entender que esse comportamento de consumo mudou, que o tomador de decisão das empresas mudou. E tem uma frase que eu acho bárbara, que é do Alvin Toffler, eu já citei algumas vezes, não sei se você conhece essa frase, mas ela é super pertinente. Ela fala que os analfabetos do século XXI não serão aqueles que não sabem ler ou escrever, mas sim aqueles que não sabem aprender, desaprender e reaprender. Que é absolutamente contemporâneo, absolutamente pertinente no momento que a gente vive, um momento de transição, um momento de mudança, de digitalização, onde a rede social tem um papel fundamental para a construção de reputação. Não só construção de reputação, mas também a observância de uma rede social pode destruir uma marca. Isso aqui é conhecimento público, mas ontem no Jornal Nacional saíram alguns escritórios, eu não vou citar o nome, mas conhecimento público. Escritórios investigados em algumas operações de Lava Jato, algumas operações de, enfim.
E eu imagino o trabalho que esses escritórios tenham que fazer, e muitos daqueles escritórios talvez sejam absolutamente, não tenham nenhuma ligação com aquilo. Mas, Sim, com certeza. com certeza, absolutamente, alguns deles eu conheço. Mas eu imagino o trabalho que esses escritórios têm que fazer em termos de desenhar, moldar esse enxoval de reputação para conseguir a restituição e para conseguir pulverizar essa imagem negativa. Que as redes sociais têm um papel fundamental nisso. Porque hoje a rede social é um canal extremamente democrático, extremamente. As pessoas não entram mais em portal, até entram, mas quando a gente acorda, o nosso comportamento é entrar no Instagram, entrar no Facebook para ver uma notícia, aí depois você vai entrar em portais ou páginas de veículos de comunicação para se atualizar. Mas você está dentro da rede social. Porque a rede social ela consegue te moldar uma característica de personalização, onde você consegue apenas absorver conteúdo de finanças, político, legislativo. Então, são caminhos imprescindíveis, não só para a construção de reputação, não só para a neutralização de crises, porque a gente sabe a importância da marca, a importância da reputação para os escritórios, para os advogados, Jorge. Acho que isso é. A gente não precisa entrar nesse mérito, isso é equação sine qua non, isso é consolidado, pacificado, e que as pessoas, os advogados precisam entender que eles precisam estar positivados lá. Porque senão, olha que caso curioso, tem um escritório que nós trabalhamos, super tradicional, e esse escritório era super avesso a ter uma página no Facebook, extremamente avesso. Só que o Facebook, a partir do momento que você não tem uma página oficial, e se existem pessoas que têm interesse naquela página, ou que têm interesse naquela instituição, melhor dizendo, elas podem criar uma página não oficial para falar sobre a instituição. E foi isso que aconteceu. E, coincidentemente, aquele escritório ficava perto de uma balada, nem sei se existe mais, chamada Vila Mix. E o pessoal ia pro Vila Mix, tomava uma e fazia o post, só que em vez de marcar o Vila Mix, eles marcavam onde? O escritório. O escritório. Tudo bem, para quem conhece aquele escritório, sabe que aquilo não é uma página oficial, mas e para uma empresa internacional? E para uma empresa que não tem talvez um conhecimento jurídico tão aprofundado, digamos assim, está fazendo uma qualificação dos seus escritórios? Então, é muito importante, a partir do momento que você não tem voz, as pessoas vão ditar o tom de voz para você. Então, tem uma company page no Facebook, tem uma diferença entre perfil e página, entendam isso, entendam isso. Tem um perfil no LinkedIn, tem uma voz no Instagram, para você ser o produtor do seu conteúdo. Porque não basta produzir conteúdo, você tem que monitorar tudo que está sendo dito. Eu vejo o Jorge fazendo um trabalho incrível nas redes sociais dele. É muito fácil trabalhar com o Jorge, porque o Jorge responde todas as dúvidas. O Jorge responde todos os comentários. O Jorge faz um trabalho muito legal, que é o tráfego. O tráfego de audiência. Então, ele posta um artigo na íntegra na academia.edu e lá é um portal onde você tem propriedade para isso, que é compatível para esse tipo de upload, mais denso. E o Jorge usa as redes sociais dele, o Facebook, o Instagram, o LinkedIn, para gerar tráfego para público qualificado que queira ver esse artigo na íntegra. Então, é muito interessante essa abordagem. E essa abordagem é interessante do Jorge, porque a gente sabe que os grandes centros produtores de conteúdos bons, faculdades boas, estão concentradas nas grandes metrópoles. Então, a rede social, que inclusive o Jorge usa, é um canal extremamente... a rede social quebra fronteiras. Não tem fronteira geográfica na rede social. Então, talvez o conteúdo que uma estudante de direito no norte de Manaus, numa cidade interiorana de Sergipe, não tem acesso, com a rede social, ele tem. Isso é belíssimo, porque é uma fonte, Jorge. Você pode falar um pouquinho mais do que... Por favor, eu convido você a explorar esse assunto. O quão gratificante é, através da sua rede, você conseguir pulverizar um conteúdo que muitas vezes, há tempo atrás, estaria tão concentrado, né? Não, até uma coisa que eu faço, porque eu valorizo muito todos os leitores que eu tenho, e na rede social, vou dar um exemplo de 10 dias atrás. Por favor. Uma pessoa do Piauí e uma de Alagoas compraram o meu livro, só que elas falaram que assistiram uma vez uma palestra minha e a chance, agora com a pandemia, enfim, nem, são estados que dificilmente eu vou, porque é diferente de Brasília, que eu estou lá para trabalhar. E perguntaram se não podiam me mandar o livro, comprar no site da RT, mandar para o meu endereço para eu autografar e devolver para elas. Obviamente que eu aceitei, fiz isso. E assim,
elas não e aí eu até tive a curiosidade de perguntar, elas conheceram os livros por divulgação de redes sociais. Não foi porque ninguém vai no site da RT, você não há, assim, alguém pode ir, mas agora o que eu ia te colocar, Bruno, aí é um pensamento meu assim, mas você de repente pode responder. Uma vez uma pessoa, um cliente me indicou. Isso aí não foi combinado, hein, Jorge? Isso aí se vira Não, nos mas 30 não, mas agora. acho que, Tô ó, brincando. não, porque uma vez um cliente, eu não podia atendê-lo naquela causa porque tinha um impedimento, Uhum. e ele perguntou assim, você me indica algum profissional? Eu falei, não, eu conheço vários profissionais muito bons. E eu falei, vou te indicar. Eu sempre gosto de indicar mais de uma pessoa. Quando dá, quando eu tenho mais de uma pessoa que eu confio que são boas, para o cliente ter opções de poder. Indiquei 2. E eu achei que rapidamente ele optou por um. Eu falei, não deve ter dado tempo dele ter feito a reunião. E para esse cliente, assim, foi determinante o fato de um deles, ele tinha um bom site e ele encontrou 2 sócios no Instagram, ele viu quem era. Ele falou assim, o outro parece que está se escondendo, assim, não que ele quis dizer. E aí esse outro estava, na verdade, ele, coitado, pegou uma fase ruim, que ele estava desfazendo uma sociedade, estava estruturando a próxima marca dele. Mas vê como que a pessoa quer ver quem ela contrata. Eu acho que eu tenho essa sensação. E aí eu ia te perguntar era o seguinte, porque se um aluno hoje meu, um bom aluno meu, montar o escritório dele, demora um tempo, né, nessa área, uma área, escritórios não são startups, né, é difícil você não pega de um dia para o outro um grande valor, que é diferente dos escritórios já super consolidados, né? Será que o marketing é uma primeira navalha, assim? Porque eu vejo umas publicidades aí, se é que pode chamar de publicidade, do tipo, aprenda a fazer RESP em 50 minutos. Isso Você não tem que pode. correr imediatamente. Isso não pode. Não pode intelectualmente também. Não, intelectualmente é Se uma rasgarem, fonte. É um absurdo. né? Ou alguns professores dizem, olha, vem aprender Kelsey em 30 minutos. Cara, você precisa de uma vida, você não vai aprender Kelsey. Só para dar alguns exemplos. Mas se de repente o marketing, ele consegue emprestar uma seriedade para um primeiro, não com mas uma primeira triagem, uma triagem mínima, assim, de, olha, isso aqui já eu posso selecionar, vou ficar entre esses aqui. Porque minimamente eles têm um cuidado de trabalhar com a marca, porque se o cara não consegue trabalhar nem com a marca, como é que eu vou confiar o meu direito para ele, né? Você acha que Olha, dá para fazer isso com marketing ou não? olha, Jorge, essa é uma pergunta que, assim como o Hans Kelsen, eu preciso de uma vida para responder, mas eu vou tentar, vamos lá. Marca nada mais é do que a positivação de como você quer ser vista no mundo, através dos seus valores, através do seu conhecimento. Se você me permitir, eu vou aproveitar esses minutos finais para passar um passo a passo aqui do que esse aluno poderia fazer, tá? Antes de ser formado e pós ser formado. Eu queria só aproveitar aqui o momento e falar que eu vou ter um livro, vou publicar meu primeiro livro. Estou muito feliz com isso, estou dando trabalho, mas enfim, não sei como você consegue publicar 12, 13 livros, vocês são absolutamente doidos. Sobre marketing jurídico, que vai ser justamente as estratégias do marketing, as iniciativas do marketing, dando um passo a passo para os advogados em quaisquer níveis de atuação. Então vai ser publicado pela RT também, no final do ano, e eu acho que é uma leitura interessante que pode agregar, pode ajudar os colegas. Mas, aproveitando os minutos finais, para responder a sua pergunta, primeiro passo, a gente já falou aqui, enquanto você está na faculdade, aproveite esse momento para construir uma marca pessoal. Marca pessoal, você não precisa de um branding, de um logotipo, nada disso. Tem um LinkedIn, participe de iniciativas que a faculdade disponibiliza, produza conteúdos, tente sempre parcerias com os professores para trabalhos sinérgicos, exploração em concursos, iniciação científica. Isso já ajuda você a, primeiro, aumentar o seu círculo de networking com o professor, com colegas, as pessoas já começam a ter uma outra visão, isso gera um diferencial competitivo, e isso, por que eu falo isso? Quando o aluno se formar, talvez isso seja um diferencial estratégico competitivo. Imagina, um professor pode chamar ele para um trabalho, ou um colega que tem um pai que é advogado, que já tem uma empresa, já tem um escritório, trabalha numa empresa, pode perguntar para o filho dele se ele conhece algum colega de confiança. Agora, se a intenção for um escritório, primeiro passo, tem uma marca. Uma marca, porque a cultura latino-americana, nós somos uma cultura muito sinestésica. Pode perceber, vou dar exemplos aqui totalmente do nosso dia a dia, a gente toma vinho, a gente cheira o vinho, a gente degusta o vinho, provar uma roupa, comprar uma fruta, a gente pega a fruta. E com o serviço,
não é diferente, porque a gente tem a maldita mania de querer sempre barganhar serviço. O brasileiro faz isso, porque o serviço não é algo que nós consigamos tangibilizar muitas vezes. Então, a partir do momento que você tem uma marca, tem um papel timbrado com o seu logotipo, tem um cartão de visitas apresentável, tem um template de PowerPoint para mandar uma proposta, tem um folder digital, tem um website, você começa a tangibilizar, isso é um neologismo, mas você começa a tornar mais palpável o que não é palpável, que é o seu conhecimento, que é a sua experiência, que são suas iniciativas. Então, o primeiro passo, tenha uma marca. Tem uma marca, destrinche isso no material gráfico, você vai ter que fazer petição, vai ter que fazer um template de PowerPoint para mandar uma proposta, fazer uma apresentação para um cliente. Isso gera reforço de marca, isso gera credibilidade, isso gera segurança, que é a palavra-chave no marketing jurídico, segurança. Não coloque uma balança de marca d'água na Por página favor, por favor, por favor, não Isso coloque. aí eu não preciso nem ser o Bruno para falar. Meu Deus A do deusa céu. da justiça. Jesus amado. Tem um site, nem a foto. Tem um site Nem a chamado foto. Canva, C-A-N-V-A, Canva, anotem aí, Canva, onde você consegue criar a sua assinatura de e-mail, criar o seu logotipo, e não precisa ser algo muito elaborado, pode ser um alt type. Esse site Canva, ele tem templates já prontos de vários diretores de artes, onde você consegue, de uma forma muito didática, montar sua marca. Então, se você está sem budget para investir numa agência, canva.com. Olhem, é um site que quebra super o galho para quem não tem experiência em Photoshop, Illustrator, em Adobe, e você consegue ter uma marca super legal, uma assinatura de e-mail super bacana. Segundo passo é essa inserção digital. É o website. E aqui fica uma dica de rede social. Rede social não é doutrina. Rede social é um instrumento de perpetuação, de construção de relacionamento. Sabe aquele primo chato que só sabe falar de futebol? Você consegue falar de futebol nos três primeiros minutos, mas depois você não sabe mais o que falar de futebol. E ele não consegue falar de outra coisa. Rede social é a mesma coisa. Então não é doutrina. Não fale só, não publica apenas textos. Seja versátil, palavra-chave. Cara, é isso aqui que a gente está fazendo, uma live. São webinars. É um compartilhamento comentado de um tribunal superior, com a sua abordagem. É pegar um trecho de uma doutrina, e eu indico o Direito Profissional Constitucional de Jorge Zabud, que está na sua 4ª edição, e fazer um comentário. É uma matéria da mídia, onde você pode fazer um comentário de um veículo como o Valor, como a coluna do Fausto Macedo, como a Folha Política, como o Jota, tem matérias incríveis. E trazer isso de uma abordagem prática, de uma abordagem onde você vire uma autoridade sobre aquele assunto. Focar e abdicar na comunicação. Quem é bom em tudo não é bom em nada. Escolha 3 ou 4 matérias que você tem domínio, que você quer ter propriedade, trabalhe com ênfase. Não fale de tudo. Fale de poucas coisas, mas de coisas que você realmente acredita que você é bom e que para você é interessante em termos de monetização. Isso é outra dica que eu dou. Planeje-se, tenha um objetivo. Não adianta criar várias redes sociais. Você precisa entender quem é meu público. O que eu quero vender, para quem eu quero vender. Porque o comportamento de consumo do Instagram é diferente. É mais focado em marketing digital, LGPD. No Instagram é direito processual, no Facebook direito material, direito palatável, direito do consumidor, direito do trabalho orientado para reclamante, direito do direito de família e sucessões. Então, o que eu quero vender, para quem eu quero vender? E aqui eu dou outra dica. Tem o Canva e tem o Canvas, com S. C-A-N-V-A-S, Canvas, que é uma metodologia do Sebrae, onde ele indica quais são as palavras-chave, os recursos-chave para o seu negócio ser um sucesso. Então, o que eu quero vender, quem é meu público, quem são as pessoas que eu preciso de um relacionamento, que são meus stakeholders, tribunais, enfim, colaboradores. Então, essa metodologia Canvas vai ajudar você a ter um norte. O que eu quero vender, para quem eu quero vender. Desenvolvido esse norte, você consegue pensar, tá, então eu sou um escritório onde eu busco pessoas jurídicas, onde eu busco um direito menos palatável, um direito mais técnico, processual civil. LinkedIn. O LinkedIn por quê? Uma rede social B2B. Não, eu sou um escritório de direitos, família e sucessões, eu quero falar sobre alienação parental, inventário, divórcio. Instagram, Facebook, porque lá é uma linguagem mais palpável, direito material, onde você, inclusive, precisa adaptar a sua linguagem para o seu consumidor final, para o seu cliente final, para a sua audiência. Então, são dicas que eu dou. Tem uma marca, tem um website que vai hospedar isso, porque, como eu falei, na área jurídica, você está começando agora,
isso é natural. É difícil você... Ainda falam que a profissão dos cabelos brancos, você consegue acelerar isso de algumas formas, buscando nichos, buscando... Eu vejo muita oportunidade também nesse pós-Covid, Jorge. Eu vejo que a parte de recuperação judicial, reestruturação judicial vai crescer muito. Eu vejo a LGPD já entrando em vigor e pouca gente, poucos players falando disso ainda. Eu vejo que nos últimos tempos a gente teve uma cacetada de emendas, de decretos, medidas provisórias que geraram uma instabilidade tremenda. E eu vi pouca qualificação nas mensagens sobre isso. Então fique atento às oportunidades. E tenha um objetivo. São 5 pilares para eu finalizar das redes sociais, que inclusive criei essa metodologia, estou colocando no meu livro. A primeira é objetivo. Tenha um objetivo. A segunda é planejamento. Advogado não tem aptidão de marketing, então planeje-se. Pense o que você vai escrever no mês seguinte. Então, tem um planejamento, uma disciplina para escrever. Seja versátil, a gente já falou sobre isso. Interaja com a sua audiência. Não adianta nada, você faz isso muito bem, não adianta nada você ter uma pergunta, ter um comentário e você não responder isso. Isso muitas vezes pode ser uma audiência que pode virar um lead, pode ser um prospect no funil de vendas. O que é o funil de vendas? Começa com o montante da audiência, pensa em cima é amplo. Audiência, inbound marketing, conteúdo, ela se estreita, vira os leads, pessoas que já conhecem você e conhecem o seu trabalho e querem conhecer mais. E na ponta do funil são os prospects, são aquelas pessoas que querem já uma proposta comercial. Então a interação é muito importante para você identificar cada momento dessa audiência. Se ela é uma audiência comum, genérica, se ela é um lead ou se ela é um prospect, pode virar um cliente. E mensure. Rede social, ela muda o tempo inteiro. Tem até a metodologia do professor Falcone, que é a PDCA, Plan, Do, Check and Act. Planeje-se, faça, cheque os resultados. Todas as redes sociais apresentam relatórios para você mensurar o que está dando certo, otimizar o que está dando certo e ajustar o que não está dando certo, os erros de percurso. E acho que essas são minhas dicas. Objetivo, planejamento. É muito difícil você saber para onde você... Mais do que velocidade, você tem que ter direção. Onde eu quero ir, como eu quero ser encontrado, qual posicionamento eu quero ter, o que eu quero ser visto como autoridade. Planejamento, versatilidade, mensuração, meça tudo. Marketing digital tem essa beleza. Henry Ford falava, eu sei que metade do meu investimento foi inútil, a outra metade valeu. Só não sei qual metade valeu. Henry Ford falava isso. No marketing digital, 100% é mensurável. Então, essa é a beleza das iniciativas. Então, se eu pudesse aqui resumir, seria isso, cara. Cria uma marca, tem um site, uma positivação digital para ajudar a tangibilizar algo que é impalpável numa cultura que barganha muito serviço, infelizmente, e invista na rede social certa para o seu objetivo. Ufa! Exato. Ótimo. Jorge, alguma consideração final? Ficou alguma dúvida? É um prazer trabalhar com você, é uma pessoa muito fácil de trabalhar, porque você sempre produz um conteúdo de altíssima escola, altíssimo gabarito, então fica fácil publicizar uma pessoa que já é tão respeitada, com doutrinas tão em destaque no cenário jurídico, inclusive em tribunais superiores, citadas em jurisprudência. Então, eu queria só agradecer, cara, agradecer aí a sua generosidade em compartilhar sua experiência, seu trabalho conosco. Agradecer a oportunidade aqui para poder falar um pouquinho de marketing de uma maneira séria, ética, responsável. Falamos aqui, acho que a gente conseguiu falar em 1 hora, que já passou esse tempo tão rápido, sobre as restrições, sobre a importância, sobre a individualidade do marketing, né? Outra dica final aqui para fechar. Genuinidade, autenticidade. Não tente ser o que você não é. O Jorge tem esse perfil e funciona a rede social dele porque não é algo que vai na contramão do que ele acredita. Então, seja genuíno. O Jorge não combina a dancinha do TikTok. O Jorge é algo clássico, é algo que funciona, que é o inbound marketing, que é o marketing de conteúdo. A palavra-chave das restrições do marketing jurídico, conteúdo, informação. Então, Jorge, cara, obrigado. Foi um prazer, Bruno. Pô, eu adorei. Sabe que eu gosto muito de fazer as coisas com você. Pô, Obrigado imaginei. aí por cuidar aí da minha marca, das minhas redes. Tenho total confiança que estão em boas mãos. E, cara, prazer. Eu aprendi muito mais do que foi uma das lives daquilo que eu falei, temas que eu não domino. Então, muito aqui que eu falei para você é sentimento, né, que eu tenho, por experiências individuais, não sei quantas delas a gente pode universalizar, mas foi um prazer. Obrigado aí pelo bate-papo, pelo aprendizado e vou recomendar que os alunos assistam aí, porque eu achei bastante instrutivo.
E vai ser um prazer, já fiz algumas palestras na sua aula, vai ser um prazer lá poder colaborar um pouquinho com esses acadêmicos. Pessoal, essa live vai estar salva no nosso IGTV. Mais uma vez agradeço o Jorge, sigam o perfil do Jorge, é um perfil que tem muito conteúdo bacana. Conheçam o livro dele, para quem não conhece, na 4ª edição, sucesso, o livro Direito Processual Constitucional. E Jorge, mais uma vez, obrigado. Um prazer sempre estar contigo. Valeu, Bruno. Prazer. Obrigado para quem nos acompanhou. Boa noite. Até a próxima. Tchau.